Fedra, de Racine. O tema, a história, né, de Fedra e do seu desgraçado enteado, o Hipólito, é parte da mitologia grega e ela foi transformada em peça, até onde se sabe, pela primeira vez, através do grego Eurípides, cuja peça sobre o tema está aqui também, com o título de Hipólito, e também foi levada ao teatro nas mãos do Sêneca, né? Já no período do Império Romano. Mas Fedra foi também levada mais tarde, bem mais tarde, já no século XVII, em pleno classicismo francês, em pleno império do teatro clássico francês, levada ao palco francês do século XVII, com as suas próprias características do teatro clássico francês do século XVII, por ninguém menos que Jean Racine. A história de Fedra, nas mãos do Racine, ganha um tratamento todo particular. Não é que ele faça grandes mudanças no enredo desse mito ou dessa lenda ateniense, mas a gente nota que na Fedra do Racine ele acrescenta alguns personagens, ele acrescenta camadas à personalidade, né, ao temperamento de alguns dos personagens originais dessa história e também altera alguns detalhes. Porque o Racine tem um propósito muito particular, que é marca do seu teatro. Mostrar, através dos enredos, não ação, porque já falamos sobre isso no vídeo sobre Andrômaca e também sobre Britânico, ambas peças do Racine, né, tragédias do Racine. O propósito do Racine não é mostrar ação, porque quase não há ação no teatro clássico francês, mas mostrar as crises causadas pelas paixões humanas, pela eclosão, o surgimento, né, e o descontrole de alguma ou até mais de uma emoção humana. Seja a paixão, seja o ciúme, seja a inveja, seja a ânsia de poder, seja a iminência da loucura, seja a corrupção, né? Todos esses temas atravessam o teatro do Racine e algumas dessas emoções exacerbadas, fora de controle, aparecem em Fedra. E aí ele usa o seu teatro e usa, né, o enredo de Fedra, a história de Fedra, para nos mostrar isso mais uma vez, da sua maneira particular. E por isso ele faz esses rearranjos, essas alterações e esses acréscimos. Ele está querendo analisar, e vai mostrar isso nos diálogos, uma sutil psicologia, analisar as paixões humanas. Aonde podem nos levar as paixões humanas. Mas não é que seja em Fedra ou em outras peças, como no Britânico, por exemplo, ou até em segundo plano em Andrômaca, não é que o Racine fosse um inimigo das paixões. O grande problema que a gente vai encontrar no seu teatro é o descontrole de algumas paixões. Às vezes um sentimento que poderia ser bom em si mesmo, mal dirigido ou dirigido à pessoa errada. Porque em Fedra, por exemplo, a gente vai ter uma amostra do que pode ser um sentimento de paixão bom e o que pode ser, que é o grande tema aqui, um sentimento de paixão mal, errado, mal dirigido, descontrolado e que a virtude deveria proibir. Mas, como Racine nos mostra, nós não somos bonecos, né? Os seres humanos, eles têm tentações, eles têm emoções em si e o desafio humano, né? Porque o Racine já está escrevendo, ao contrário do Sêneca e ao contrário do Eurípides, mais ainda, está escrevendo para um público cristão, né? Depois que houve o surgimento do cristianismo, depois que você já tem uma igreja estabelecida já há alguns séculos, né? Isso é século XVII, a época do Racine. Então ele está escrevendo para um público que sabe o que é isso, a necessidade de manter rédeas nas paixões e
verificar aonde os seus sentimentos podem te levar. Há, inclusive, alguns estudiosos que dizem que a Fedra do Racine, a personagem, não estou falando propriamente do título da peça, mas a personagem que dá título à sua tragédia, a Fedra do Racine, ela foi, segundo alguns críticos, cristianizada. Porque, por exemplo, comparada com a Fedra, que aparece no Hipólito, né, que conta a mesma história, mas leva o nome do enteado dela, escrita pelo Sêneca, a Fedra do Racine, ela tem uma consciência culpada bastante pronunciada, bastante mostrada, né, percebida na peça na tragédia do Racine, que a gente não encontra, por exemplo, na versão do Sêneca, né, para a mesma história. A Fedra do Sêneca, ela inclusive fica perfeitamente encontrando justificativas que não soam tanto assim como racionalizações, ainda que a gente possa achar que são, mas visto que o Sêneca escreve para um outro tipo de público, para um outro tipo de sociedade, talvez a gente não precise encarar como racionalizações. Para um público cristão, sim. Para um público não cristão, não. A Fedra do Sêneca, ela acha que alguns sucessos são a prova de que aquele sentimento merece todas as desculpas, né? Se você triunfar, não é uma coisa ruim aquilo que você sentiu, se você conseguir levar aquilo adiante e ter sucesso no seu sentimento culpado. Mas essa não é a visão da Fedra do Racine. Ela tem realmente uma consciência cristã, talvez nós diríamos, porque apesar das coisas erradas, das decisões erradas, dos rumos errados, das palavras erradas e até dos seus pecados de omissão, a Fedra do Racine, ela é o tempo todo, isso se percebe ao longo dos 5 atos da peça, é o tempo todo atormentada por uma consciência, por uma escala de valores que lhe mostra na sua mente, por mais errado que ela proceda, que algumas coisas são certas e algumas coisas são erradas. O Racine também se destaca, e estudiosos como o Otto Maria Carpo observaram isso, por ter algumas falas ao longo das suas peças que funcionariam perfeitamente como aqueles aforismos dos moralistas franceses do século XVII, contemporâneos do Racine, como La Bruyère ou La Rochefoucauld, por exemplo. Aqui, por exemplo, no ato 4 da cena 2, nós encontramos pelo menos 2 trechos de uma fala que poderiam ser aforismos cristãos. Pequenos crimes antecedem grandes crimes. E logo a seguir, quem das normas comuns ultrapassa os limites já não respeitará direitos invioláveis. Que é uma outra forma mais detalhada de dizer o que ele disse antes. Pequenos crimes antecedem grandes crimes. Ou seja, ninguém se torna corrupto, ninguém se torna maldoso ou cruel de um dia para o outro, né? Uma pessoa que é virtuosa, no dia seguinte, ela não se torna um tirano ou um monstro. Isso é gradativo. A pessoa foi fazendo alguns acordos, foi transigindo com algumas coisas, foi começando pela a desobediência ou desrespeito a pequenas leis, né? Fazendo pequenas violações de coisas menores, até que ela chegou às coisas maiores, aos crimes maiores. Pequenos crimes antecedem grandes crimes. Quem das normas comuns ultrapassa os limites já não respeitará direitos invioláveis. Uma outra coisa que o Carpo diz, e que eu concordo plenamente, visto que eu nunca vi Racine encenado, é que ele tem um texto tão bonito que ele se basta enquanto texto. Você pode perfeitamente desfrutar da leitura de Racine, lendo em voz alta o seu texto, o texto da sua peça, sem necessidade obrigatoriamente de ver encenada. Ainda que
eu devo dizer que ver Racine, qualquer peça que eu já tenha lido ou relido do Racine encenada, seria com certeza um grande prazer.